Olá a todos, vamos apresentar este teorema aqui sobre funções contínuas e sem demonstração. Então, no caso, o teorema diz: se f e g são duas funções contínuas em A e C uma constante real, então também serão contínuas em a soma das funções f mais g, a subtração das funções f menos g, a constante vezes uma função, o produto de duas funções contínuas e o quociente de duas funções contínuas. No caso aqui, para o quociente, nós temos que considerar a imagem do A, o g de A diferente de zero. Então, resumindo, se f e g forem duas funções contínuas em A, todas essas operações aqui com as funções f e g também serão contínuas em A. A seguir, vamos apresentar uma lista de funções contínuas. Então, as seguintes funções são contínuas em seus domínios. No caso aqui, as funções polinomiais, as funções racionais, as funções raízes, as funções trigonométricas, no caso aqui seno, cosseno, secante, tangente, cossecante, e suas inversas, arco-seno, arco-tangente, arco-secante e assim por diante. As funções exponenciais e as funções logarítmicas. Aí, como foi destacado aqui, essas funções elas serão contínuas em seus domínios. Então, por exemplo, a função cosseno ela vai ser contínua em todos os reais, porque o domínio da função cosseno todos os reais. Agora, por exemplo, a função tangente, relembrando a forma do gráfico dela, uma aproximação aqui, um rascunho do gráfico, a gente observa que ela vai ser contínua no domínio. Agora tem pontos de descontinuidade, por exemplo, aqui para menos π sobre 2, aqui para π sobre 2. Então, para esses pontos e outros também, ela será descontínua. Mas, no caso aqui, a gente está afirmando que ela vai ser contínua para os pontos do domínio. Vamos considerar agora o seguinte exemplo: seja a função f de x igual a seno de x sobre 2 mais cosseno x. Então, na letra A, a gente quer saber se essa função ela é contínua. Então, vamos fazer uma análise dessa função utilizando os resultados anteriores. Então, aqui nós temos que f de x é igual a seno de x sobre 2 mais cosseno x, e a gente observa que o seno de x é uma função trigonométrica, ela vai ser contínua. Aqui eu vou representar, para resumir, apenas com a abreviação cont, para a função contínua. Então, a função seno ela vai ser uma função contínua. Aqui o 2 é uma função constante, também ela é contínua. E o cosseno também é contínuo, que é uma trigonométrica. E a soma dessas duas funções também vai ser uma função contínua. Então, nós temos uma função f sobre uma função g. E essa g aqui a gente observa que ela vai ser sempre diferente de zero, justamente por causa desse critério aqui. Por que ela vai ser diferente de zero? Porque a função cosseno ela varia entre mais 1 e menos 1. Então, aqui a gente vai ter essa função do denominador, que é 2 mais cosseno de x, variando entre 3 e aqui 2. Então, esse valor aqui sempre vai ser diferente de zero, o valor dessa função, justamente porque ela vai variar entre 2 e 3 aqui, e ela nunca vai ser zero. Então, dessa forma, o quociente aqui vai ser também uma função contínua em todos os valores de x. Então, a resposta aqui sobre a pergunta se f é contínua, a gente diz que sim, ela é contínua. E aqui nós apresentamos uma justificativa
através de um rascunho. Na letra B, a gente quer calcular o limite de seno de x sobre 2 mais cosseno de x quando x tende a π. E como a função ela é contínua, como a gente observou que ela é contínua, a gente pode substituir aqui no nosso limite seno de x sobre 2 mais cosseno de x, a gente pode substituir o x aí por π. Então, o limite vai ser igual a seno de π sobre 2 mais cosseno de π. Então, aqui a gente substitui o x por π. E sempre a gente vai fazer isso quando uma função for contínua. Aí, então, o valor do limite será seno de π aqui é 0. E aqui no denominador vai ficar 2 mais, aí o cosseno de π ele é menos 1. Então vai ficar 0, aí 2 menos 1 vai dar 1, e aí 0 sobre 1 vai dar 0. O próximo resultado diz o seguinte: uma função contínua de uma função contínua é uma função contínua. Este resultado é uma maneira informal de enunciar um teorema cujo enunciado é mais sofisticado. Então, nós colocamos aqui esse resultado de uma maneira mais simples. Então, vamos ver um exemplo utilizando esse resultado. Então, vamos ao exemplo. O exemplo diz: a função f de x dada por essa expressão é contínua. Então, vamos aplicar o resultado para fazer a análise e verificar se essa função é contínua ou não. Então, primeiramente, a gente verifica que aqui no expoente da função exponencial nós temos uma função polinomial. Essa função polinomial ela é contínua em todos os reais. E a função exponencial ela também é uma função contínua e contínua em todos os reais. Então, dentro do parêntese, nós vamos ter uma função contínua de uma função contínua. Logo, essa expressão que está dentro do parêntese vai ser também uma função contínua. E aqui nós vamos ter que o seno é uma função contínua. E o que está dentro do parêntese também é uma função contínua. Então, nós vamos ter função contínua de função contínua, que vai também ser uma função contínua. Então, a expressão que está dentro do radical também será uma função contínua, e no caso, em todos os reais. E aí, nós vamos ter a raiz cúbica, e a raiz cúbica também é uma função contínua em todos os reais. Então, nós vamos ter uma função contínua de uma função contínua que será uma função contínua. Em resumo, essa expressão, a função dada por essa expressão será uma função contínua. Então a resposta aqui é sim, e no caso nós utilizamos esse resultado que foi colocado várias vezes para a gente obter a resposta aqui. Na próxima videoaula falaremos sobre limites no infinito e assíntotas horizontais. Até lá e obrigado.